Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Nós vamos começar essa edição com uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos e vem causando comoção em todo o mundo. Uma faxineira foi trabalhar, mas entrou por engano em uma casa errada. Ela entrou na casa do vizinho e acabou sendo baleada e morta. Quem vai trazer os detalhes dessa história trágica é o Lombardi Júnior da nossa rádio, direto dos Estados Unidos. Esse caso que aconteceu com a faxineira é muito triste, mas foi uma infeliz coincidência. Aqui nos Estados Unidos existe a cultura da pessoa estar armada e ter uma permissão para isso, justamente com o intuito de defender a sua família. A justificativa maior para quem tem porte de arma e posse dentro de casa é para se defender mediante algum caso que possa eventualmente lhe oferecer um risco de vida ou até mesmo de um invasor passar a entrar dentro da sua residência para cometer um ato criminoso. E justamente por essa ocasião, infelizmente, essa fatalidade aconteceu e há culturalmente uma base que orienta e que informa as pessoas de que tenham cuidado quando elas forem até uma caixa postal de uma residência, quando elas adentrarem num perímetro que facilite o acesso dentro de uma residência, exatamente por isso. Nos locais mais afastados, como no interior, Texas, Arizona, e esses lugares onde há animais também que percorrem em áreas residenciais ao mesmo tempo, existem as armas de caça, que é muito natural as pessoas utilizarem para se defender diante de um ataque de um animal. Essa faxineira teve, na verdade, um problema por uma confusão de um endereço. Ela estava apta a limpar uma casa, uma residência, que é normal, os americanos deixam as casas abertas, os códigos das mesmas, para que os funcionários entrem e realizem os trabalhos. Uma vez que você erra nesse endereço, você está, infelizmente, suscetível a passar por um problema como esse, que acabou resultando numa fatalidade. É por isso que as pessoas precisam estar atentas na base da informação, principalmente quando vai deixar uma correspondência numa caixa postal e principalmente quando vai realizar um trabalho dentro de uma residência ou um lugar privado, um lugar público aqui nos Estados Unidos, porque a cultura de você atirar caso você perceba um inconveniente de uma pessoa mexer na maçaneta da porta da sua casa sem que você esteja esperando alguém, que me parece que foi essa infeliz coincidência. Ela foi tentar abrir a porta de uma casa errada, que não era a do endereço na qual ela precisava fazer o trabalho. Aconteceu da pessoa estar armada e atirou. Apesar de ser um caso em investigação, normalmente o que acontece nessas fatalidades, quando há um acidente de fato, é exatamente isso, lamentavelmente por conta da cultura americana. Olha só, chegou ao fim a queda de braço entre a gestão do prefeito Ricardo Nunes com os aplicativos de transporte. Isso porque o STF formou maioria para declarar que é inconstitucional a lei que dava autonomia aos municípios, como o de São Paulo, para regulamentar o uso de motos de aplicativo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e declarou que é inconstitucional a lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas em 23 de junho desse ano, que dava autonomia aos municípios do Estado de São Paulo para regulamentar o uso de motos por aplicativo. O relator do projeto, o ministro Alexandre de Moraes, concordou que o argumento da Confederação Nacional de Serviços invadiu a competência exclusiva da União e os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator. Moraes já havia suspendido a norma em caráter liminar, pois entendeu que a regra violava os princípios da livre concorrência e observou que regulamentar ou restringir o transporte por motos não é decisão do município ou do estado, pois contraria a legislação federal. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a desavença entre a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e as empresas de transporte por aplicativo na capital paulista chega ao fim.
Apesar da Confederação Nacional de Serviços apontar que o decreto fere princípios de direito de escolha do consumidor, a gestão do atual prefeito alegou que o decreto era válido com base na Constituição Federal e sustentou que a medida buscava reduzir o número de acidentes, preservando a saúde pública. O Tribunal de Justiça declarou inconstitucionalidade no decreto, mas destacou que o serviço precisa ser regulamentado. O tribunal também adiou os efeitos da decisão para 90 dias após a publicação. Então, o decreto de Ricardo Nunes continua valendo até lá, com os aplicativos sendo impedidos de circular pela cidade. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lamentou a decisão do STF em favor das empresas de aplicativo que oferecem um serviço de mototáxi. Nunes disse que a autorização é uma insensatez. É uma decisão do STF, obviamente a gente tem que respeitar, mas eu não posso deixar de colocar o meu sentimento de ver uma certa insensatez por conta dos riscos que estão causados. O próprio ministro Alexandre de Moraes, quando secretário dos Transportes da Prefeitura de São Paulo, em um artigo na Folha de São Paulo, em várias entrevistas, dentre elas na Roda Viva, se dizia preocupado e contrário a essa atividade. O Plano Nacional de Mobilidade, no artigo 11, artigo 11A e 11B, está muito claro de que compete aos municípios a decisão sobre autorizar ou não. Eu tenho muita fé em Deus de que a gente não vai perder para que a gente possa preservar as vidas aqui na cidade de São Paulo. Olha, nós ouvimos também o Dr. Gleibe Pretti, ele que é advogado especialista no assunto e comentou essa decisão do STF. Vamos ouvir o que ele disse. Todos nós sabíamos a queda de braço que até então estava com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com o governo federal / STF, com o objetivo de não ter a possibilidade desse tipo de transporte numa cidade grande como a cidade de São Paulo. Porém, com essa inconstitucionalidade declarada pelo plenário, houve o quê? A possibilidade agora de ter esse serviço para toda a população. E a prefeitura, ou melhor, as prefeituras terão agora um prazo para poder regulamentar esta situação, esta hipótese. Professor, quais são os efeitos, o reflexo disso na prática? Bom, logo mais nós teremos sim o trabalho efetuado por esses aplicativos em que vocês poderão pleitear ou pedir o transporte através de motocicletas. Professor, isso é bom ou isso é ruim? Tudo na vida, nós temos dois lados. O lado bom é que você tem um transporte mais barato e mais rápido. O lado ruim é que você incorre em grandes centros, num grande risco à sua vida. O que deve ser ponderado? Sempre a segurança e a vida. Mesmo que nós tenhamos leis que favoreçam determinada regra, tem que sempre ponderar, em primeiro lugar, a vida. Pense nisso. Nós vamos agora mostrar imagens ao vivo do julgamento do Núcleo 3 da trama golpista, os chamados Kids Pretos, que são acusados de planejar ataques contra a democracia e até mesmo a morte do presidente Lula. O grupo é suspeito de planejar ações operacionais para a suposta tentativa de golpe de Estado, que incluíam a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, todos os 10 envolvidos nos Kids Pretos devem ser condenados. O procurador afirmou que eles usaram conhecimentos técnicos e postos estratégicos para realizar as ações de campo, para neutralizar as autoridades e promover instabilidade social. Vamos agora ouvir um pouco dos detalhes ao vivo lá da sessão. Que vem. Nenhum deles foi punido pelo Exército Brasileiro entre os 37 nomes aqui, ó. Todos eles são oficiais que, segundo declarações do colaborador, do réu colaborador, todos eles... A sessão nesse momento é a defesa dos Kids Pretos que fazem aí a explanação, que usam o tempo para apresentar os argumentos, e ao longo da nossa programação a gente vai trazer mais notícias desse julgamento. Vamos mudar de assunto agora? Olha só, agora nós vamos fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia hoje. Vamos lá.
Olha só, vamos começar pelo Rio de Janeiro, né? Uma história também chocante. Uma mãe denunciou o próprio filho para a polícia e ela reconheceu o rapaz ao ver imagens do assassinato de uma mulher que estava com o carrinho de bebê. O Anderson Nascimento vai contar os detalhes dessa história. 2 homens foram presos na última segunda-feira, acusados de assassinar Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 25 anos, em Sepetiba, na zona oeste do Rio. A vítima foi morta com um tiro na nuca, enquanto caminhava com um filho de 1 ano e 8 meses em um carrinho de bebê. Eric Santos Maria, apontado como o piloto da moto usada no crime, teve a prisão temporária decretada e se entregou à polícia. Davi Souza Malto, suspeito de ser o autor do disparo, também se entregou em uma lanchonete em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A prisão de Davi só foi possível graças à denúncia feita pela própria mãe dele, Kelly Silva de Souza. Ela reconheceu o filho nas imagens de câmeras de segurança divulgadas pela polícia. Já a Polícia Civil diz ter identificado o mandante do assassinato de Laís. Segundo as investigações, Gabriele Cristine Pinheiro Rosário é a atual companheira do pai da criança e teria encomendado o crime para ficar com a guarda da filha da vítima. De acordo com a polícia, Gabriele arquitetou todo o plano e ofereceu cerca de R$20 mil aos homens para executarem. De acordo com a Delegacia de Homicídios da capital, Eric e Davi confessaram o crime. E uma família passou um grande susto em Santa Catarina. Eles ficaram presos a cerca de 100 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares em um brinquedo do Beto Carreiro World. A Michele Veiga vai contar a história e também mostrar essas imagens. Já pensou você ficar parado, suspenso, em mais de 100 metros de altura? Foi o que uma família passou essa semana no Parque Beto Carreiro, aqui em Santa Catarina, o maior parque de atrações da América Latina. Uma família que estava numa atração chamada Big Tower, onde é uma torre bem alta que ela desce numa velocidade de 120 km por hora, ficou lá presa por cerca de 20 minutos. 2 irmãos ficaram na atração aí surpreendidos por um sistema de segurança, segundo o parque, que foi acionado e por isso o brinquedo teria travado ou então acionado a sua trava de emergência até que algum problema fosse solucionado. Os irmãos conversaram e disseram que foram momentos ali realmente de pânico. Imagina, você ficar 20 minutos em pleno ar a mais de 100 metros do chão. Então, esse problema, de acordo com o parque, foi solucionado sem demais intercorrências. A família foi toda ela assistida, mas o medo foi grande na situação, Ninguém ficou ferido, todo mundo foi atendido até pelos socorristas do parque, que disse que isso não costuma acontecer, mas se caso precise, é uma das travas de segurança do equipamento. A Big Tower é um dos mais atrativos, procurados aí do parque, um dos maiores atrativos procurados dentro do parque por esse potencial, por essa potencial sensação de adrenalina que causa. Eu simplesmente já estive lá, não tive coragem de ir na Big Tower e agora também vou dar uma seguradinha aí, também acho que não vou ter mais coragem não, mas tá tudo certo. O Beto Carreiro é um dos parques com o maior sistema de segurança aqui da América Latina e um dos mais atrativos. Inclusive, nessa época do ano, é difícil até mesmo conseguir hospedagens, até porque o clima já começa a esquentar e ali as áreas próximas a Penha, Balneário, Camboriú já começam a receber um fluxo grande de turistas e até o parque tem as suas atrações de final de ano, enfim, sem dúvida nenhuma uma singularidade que o nosso Brasil tem e o Sul também pode aí ter sua representatividade mundial. E olha, no Mato Grosso do Sul, uma outra família também levou o susto, só que o motivo foi que eles encontraram uma jiboia de mais de 1 metro no portão da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e você vai ver agora as imagens do resgate com o Wellington Pael.
Um susto para moradores de uma residência aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uma jiboia com mais de 1 metro de comprimento foi encontrada enrolada próximo ao portão de uma casa quando foi avistada pelos moradores que imediatamente acionaram a equipe da Polícia Militar Ambiental. De acordo com a equipe policial responsável pelo resgate, a serpente foi encontrada encostada em um muro do imóvel e capturada com o auxílio de ferramentas apropriadas, como pinças e ganchos de contenção, além de um tambor de plástico para o transporte seguro. A cobra não apresentava ferimentos e estava em boas condições de saúde. Após a captura, foi solta em uma área de mata, longe de residências, onde pôde retornar ao seu ambiente natural. A jiboia não possui veneno, mas pode morder e imobilizar suas presas com o corpo por meio de fortes contrações musculares. A sua alimentação é composta principalmente por pequenos mamíferos, lagartos e aves. É uma das maiores serpentes do Brasil. As fêmeas são maiores do que os machos, podendo ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 15 quilos. E podem viver de 15 a 30 anos em cativeiro. A espécie é comum em áreas de cerrado e mata atlântica, biomas típicos da região aqui em Dourados. A Polícia Militar Ambiental reforça a orientação para que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população não tente capturá-los e entre em contato com as autoridades ambientais pelo telefone 190 ou pelos canais oficiais do órgão. E olha, agora a gente fala de saúde, a atenção às varizes deve ser dobrada entre as mulheres. Isso porque a cada dia, olha só esse número, 145 são internadas para tratamento desse problema. Quem vai contar agora essa história e trazer as informações é a Bárbara Benício. A cada hora, 6 mulheres são submetidas a cirurgias para tratamento de varizes. Quem traz os dados é a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. As mulheres representam 70% do total de casos. Isso porque a doença é muito mais suscetível a acontecer por causa dos fatores hormonais e fisiológicos que as mulheres têm. Essa dilatação das veias tira a qualidade de vida, causando dores e desconfortos em quem tem. A genética é a principal causa da doença, mas obesidade, sedentarismo, gravidez e medicações hormonais também são causas para o aparecimento delas. O estágio mais grave das varizes pode causar úlceras abertas e ativas, por isso é importante o cuidado e atenção com a saúde. As mulheres acima dos 40 anos estão 78% mais expostas ao aparecimento de varizes, e os casos devem ser avaliados individualmente para definir como a doença venosa pode ser tratada, principalmente se o paciente necessita de cirurgia. Um acompanhamento médico é muito importante para que a doença não evolua. E olha, moradores do sul do país foram surpreendidos por um clarão no céu na madrugada de segunda-feira. O brilho muito forte, aliás, veio de um meteoro que explodiu ao entrar na atmosfera. As câmeras de um observatório registraram o fenômeno. Veja agora com o Guilherme Souza. O meteoro cruzou o céu entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina por volta das 3 da manhã. Uma câmera do Observatório Espacial Heller-Jang, que monitora esses fenômenos no sul do país, registrou o momento em que o meteoro risca o céu e explode. Tudo aconteceu muito rápido, durou menos de 3 segundos, mas o clarão foi tão intenso que pôde ser visto de várias cidades gaúchas e catarinenses. Segundo os astrônomos, o meteoro entrou na atmosfera a quase 90 quilômetros de altitude e explodiu pouco depois, já a cerca de 52 quilômetros de altura. Os pesquisadores também conseguiram identificar a composição do meteoro, uma mistura de pedra e metal, com sódio, ferro e magnésio, elementos que ajudam a explicar as cores vistas no céu. E olha, um professor está desaparecido há um mês no Rio de Janeiro. Você deve se lembrar dessa história, nós já mostramos aqui. Os familiares estão desesperados, claro, e quem vai contar e atualizar as informações é novamente o Anderson Nascimento. O desaparecimento do professor universitário aposentado Antônio Petraglia completa um mês essa semana. A família continua na busca por informações para descobrir o paradeiro dele. Petraglia, de 70 anos, foi visto pela última vez no dia 12 de outubro. Desde o dia do desaparecimento, os parentes buscam por alguma pista que leve a ele. Os familiares chegaram a fazer buscas por conta própria, com a ajuda de voluntários, e ainda espalharam cartazes pela cidade. O
professor aposentado tem Alzheimer, mas costumava fazer atividades físicas regularmente, com recomendação do médico e sem restrição para que ele andasse sozinho. Ele saiu de casa de short preto, blusa cinza e tênis. O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que informou que fez diligências na Urca e na região onde Antônio desapareceu. Testemunhas também foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram analisadas. Mariane Petraglia, esposa de Antônio, pediu ajuda para solucionar a situação e disse se questionar sobre o que fazer após um mês de desaparecimento. A Polícia Civil, no entanto, afirmou que as investigações sobre o paradeiro continuam. Bom, agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo mais uma vez. Bruno, nessa semana nós entramos, na última data FIFA do ano, inclusive cada vez mais perto da Copa do Mundo. E as vagas já estão sendo definidas, Essa semana deve ser decisiva, aliás. Com certeza, Kleber. Nós vamos ficar sabendo aí quase todas as equipes classificadas, mesmo? Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Restam apenas 14 das 48 vagas. E nesta data FIFA teremos mais 8 classificados. Vamos conferir agora as seleções já garantidas na Copa do Mundo de 2026. A última data FIFA do ano promete ser intensa. 14 vagas seguem em aberto e devem ser preenchidas nas próximas semanas. E a Europa vai definir a maior parte das suas seleções classificadas e a zona da CONCACAF completará seu time de representantes. A Ásia e a África também decidem quais países participarão da repescagem global. No fim dessa data FIFA, teremos 42 equipes das 48 vagas. As últimas 6 serão definidas apenas em março de 2026. Isso significa que o sorteio dos grupos será feito sem ter 100% das seleções classificadas. O evento será realizado em Washington no dia 5 de dezembro. Vamos conferir os classificados de cada continente. Representando a Europa, apenas a Inglaterra está garantida na competição. Na América do Norte, Central e Caribe, os países sede da competição vão para a Copa do Mundo. Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai representam a América do Sul. O continente asiático já conta com o Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão, Austrália, Catar e Arábia Saudita. Pela África, teremos Egito, Senegal, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana. E representando a Oceania, a Nova Zelândia já garantiu a sua classificação. Bruno, felizmente a seleção brasileira já está garantida na Copa, já garantiu a classificação, mas entra em campo também nessa data FIFA e continua os preparativos com os amistosos, não é, Bruno? Exatamente, Kleber. Com todos os convocados presentes, Ancelotti comandou o segundo treino da seleção que encara Senegal neste final de semana. E Luciano Juba e Matheus Cunha falaram com a imprensa em Londres. Vamos dar uma olhada. Os preparativos da seleção brasileira para enfrentar o Senegal no sábado continuam. Com a presença da imprensa apenas no aquecimento, Carlo Ancelotti comandou mais um treino, dessa vez com todos os convocados presentes. Uma das novidades entre os 26 escolhidos por Ancelotti, Luciano Juba falou com a imprensa em coletiva e comentou sobre a emoção da sua primeira convocação e disse o que vai fazer com a camisa que fará a estreia com a amarelinha. Primeiramente foi uma emoção muito grande, quando vi meu nome sendo anunciado ali, para minha primeira convocação, confesso que fiquei contando as horas para poder chegar aqui logo, então cheguei aqui, fui bem recebido, por todo mundo, uma alegria enorme quando recebi o material, aí foi que a ficha caiu, pude falar, realmente tô aqui na seleção, e sobre a primeira camisa, vou pedir para todos os jogadores assinar, claro, fazer um quadro para deixar de lembrança, então fico muito feliz por estar sendo convocado pela primeira vez. Outro que falou com a imprensa foi Matheus Cunha. O atacante do Manchester United e da seleção brasileira falou sobre o impacto que as redes sociais podem trazer na mente do atleta antes das partidas. Mas, sem dúvida nenhuma, ela também tem um peso muito grande na nossa realidade, principalmente sabendo que a gente impacta tantas pessoas, que tantas pessoas nos acompanham o tempo inteiro e tantas pessoas têm suas opiniões. E às vezes as opiniões podem nos afetar de uma forma negativa.
E eu acho que a gente também tá tão blindado já do tempo. Eu acho que principalmente no momento de Copa do Mundo, no momento de campeonato com a seleção brasileira, qualquer momento com a seleção brasileira, é um momento muito importante, é o nosso sonho, é o sonho de todo mundo. Então eu acho que dentro daqui, eu acho que a gente já tem todo o feedback necessário para participar e suportar qualquer tipo de adversidade. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante saber trabalhar a rede social. E se for mais fácil deixar a rede social de lado... Nessa data FIFA, né, Bruno? Não vai ter só seleção, não. Palmeiras e Flamengo ainda entram em campo, não é verdade? Isso mesmo, Kleber. Os dois principais concorrentes pelo título do Brasileirão entram em campo no próximo sábado para disputar seus jogos atrasados e terão que lidar com desfalques para continuar na corrida pela taça. Palmeiras e Flamengo são os principais concorrentes pelo título do Brasileirão e também farão a final da Libertadores. Mas ambos compartilham do mesmo problema com os jogos atrasados que serão disputados neste sábado: o número de desfalques pela data FIFA. As equipes somadas têm um total de 16 baixas, sem contar os atletas no departamento médico. O Palmeiras já contava com 7 ausências por convocações, mas viu esse número aumentar para 9. Então, irá a campo sem meio time para enfrentar o Santos no sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro. Por seleções, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres vão defender o Uruguai. Gustavo Gomes e Ramon Sosa, o Paraguai. Flaco Lopes, a Argentina. E Vitor Roque, a seleção brasileira. Andreas Pereira levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Mirassol e cumpre suspensão. Alan foi punido pelo STJD com 2 jogos e também está fora do clássico. Abel Ferreira não fica feliz com os desfalques, mas afirma que a direção já sabia como ia ser. Eu, como treinador, não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós, mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. A direção já sabia como é que ia ser, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Já o Flamengo tem 7 desfalques, além das baixas do departamento médico, como Pedro, Alan e Jorginho. O Uruguai chamou Arrascaeta, Vinha e Varela. Carrascal foi chamado pela Colômbia, Plata pelo Equador e Danilo e Alexandro pelo Brasil. Os 7 estarão ausentes na partida contra o Sport na Ilha do Retiro neste sábado, às 18h30, também em rodada atrasada do Brasileirão. Felipe Luiz também reclama que precisa ter tempo para treinar. Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos. Eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue. Mas os que vão ficar aqui sim vão ter todo o conteúdo e vou poder preparar o jogo da melhor forma para o jogo do Sport. Bom, Kleber, eu fico por aqui. Uma excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. Muito obrigado, Bruno, e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.